Boa noite a todos. Antes de dar início à nossa reunião, como de costume, pedir aos companheiros com aparelho celular o favor de desligar para que não haja nenhuma interferência durante a nossa reunião. E vamos ler o livro Busca e Acharás, de Chico Xavier, pelos espíritos Emmanuel e André Luiz. Esse de hoje é de Emmanuel. Resposta: que fazemos no mundo? Tantas vezes perguntas. Fita o céu ocupado em dar campo às estrelas. Olha a fonte mais simples, amparando a quem passa. Não te detenhas. Serve à terra em construção. Auxilia, abençoa, suporta, ajuda e passa. Ama e segue. Não temas. Deus te espera e te vê. Ao falar, evite comentários ou imagens contrárias ao bem, longe de qualquer interesse para quem ouve. Se alguém lhe feriu a sensibilidade, esqueça isso de imediato, lembrando as vezes em que teremos ferido a outrem sem qualquer intenção de fazê-lo. Recordemos, todos nós necessitamos uns dos outros, e a palavra simples e espontânea é a chave da simpatia. Graças a Deus. E assim, Senhor, aqui nos encontramos diante de Ti, agradecendo-Te o dom da vida, por mais um dia de experiência, por tudo o que o Senhor nos permitiu usufruir no dia de hoje, a nossa eterna gratidão. Abençoa os nossos propósitos, para que estejamos sempre ligados a Ti, para fazer a vontade de Deus, nosso Pai. Abençoa o nosso Otávio, que nos trará hoje o estudo do livro dos Espíritos. Envolve-o na Tua paz e na Tua luz, dando-lhe intuição e que ele possa estar inspirado por Ti hoje e sempre. Abençoa a nossa Fabienne, que nos trará o estudo do Teu Evangelho. Abençoa, enfim, a todos nós, Senhor, carentes e necessitados do Teu amor. E em Teu nome, Senhor Jesus, em nome de nossa Mãe Santíssima, em nome de toda a direção espiritual da Casa do Caminho, mas, acima de tudo e sempre, em nome de Deus, nosso Pai, que ao encerrarmos esta prece, possamos dar início à nossa reunião da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Meia. Uhum. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, agradecer a Deus, agradecer os bons espíritos por estarmos aqui, termos decidido vir para cá, para o estudo, receber esse amparo espiritual, né? Então, assim, é muito importante a gente estar sempre ligado, conectado à casa, né? E, na noite de hoje, nós vamos estudar aqui no Livro dos Espíritos, né? Dando continuidade à parte segunda do Livro dos Espíritos, forma e ubiquidade dos espíritos, e vamos falar também do perispírito, né? Então, antes assim, de começar, quando você está fazendo uma pesquisa, né? Então você começa a querer saber exatamente o que você está fazendo, como as coisas funcionam, né? Então, assim, aqui também não foi diferente. Só que na área da ciência, ninguém deu respostas, né? Aqui já foram perguntas elaboradas de Kardec para saber de onde que nós viemos, quem é Deus, como é que a gente vai passar a ter esses conhecimentos, né?
Então, ele elaborou 1019 perguntas, né? E perguntou diversas coisas, né? Para que a gente pudesse ter uma base do que é o espírito, né? Como é que é essa ligação, como é que isso se dá? Então, ele começa aqui, na questão 88, ele pergunta: os espíritos têm uma forma determinada, limitada e constante? Quer dizer, é uma dúvida, como é que é o espírito? Ele tem forma? Porque, assim, existe essa curiosidade nossa, né, de entender como é que é, né? Porque, na época, já estavam existindo as manifestações espíritas, né? E Kardec, através dos estudos, percebeu com a questão das mesas girantes que teria um ser inteligente ali por detrás. E, a partir daí, começou a se utilizar dos médiuns que faziam a psicofonia, e ele começou a elaborar as perguntas que a grande parte nossa, né, da maioria das pessoas, gostaria de saber, né, tirar essas dúvidas. Então, ele já começa falando em relação a isso. Então, a resposta dos espíritos, ele fala o seguinte, que se tem uma forma determinada, limitada ou constante, os espíritos já falam que não, para nós. Para eles, espíritos, existe sim uma forma definida, que ele coloca aqui, ó, que já é para eles tem, né? E são, se quiserdes, uma chama, um clarão, ou uma centelha etérea, né? Então, a espiritualidade responde para Kardec, né, dizendo que a gente pode considerar como se fosse uma chama, alguma coisa parecida com isso, porque para nós a gente não tem uma forma definida, né? Aí poderia surgir aquela pergunta: mas meu pai já morreu e eu vi ele ali. Como é que é isso? Se não tem forma definida, se não tem nada, como é que eu estou vendo? Né? E os médiuns videntes? Porque existe uma outra parte que a gente ainda vai estudar mais aqui adiante, que é o perispírito, né? Então, assim, Kardec já vem fazendo essas indagações e quer saber, lá no final, como é que existe essa união entre espírito e matéria. Porque, vamos pensar aqui, a matéria, uma coisa muito densa, e o espírito, muito etéreo, né, quintessenciado. Então, como é que uma coisa assim tão sutil conseguiria interagir com uma matéria grosseira, né? Então, existe um agente intermediário a qual o espírito pode manipular, né? E através do que o espírito, através do pensamento, manipulando o perispírito, esse comando é passado através dos centros de força para a matéria, né? Então, isso estou adiantando um pouquinho, né, que já fez a pergunta aqui. E aí, Kardec também, ele continua, porque se é um clarão, como é que é? Né? Aí os espíritos falam que a coloração, né, que essa chama, essa centelha, qual é a cor? Kardec, já que é uma centelha, tem uma cor definida, como é que é? Aí os espíritos falam para Kardec: para vós, ela varia do opaco ao brilho do rubi, conforme o espírito esteja mais ou menos puro, tá? Então, essa questão da cor vai depender da questão moral do espírito. Então, cada um vai ver de uma forma diferente, né? Então, são coisas assim que Kardec vem perguntando
para tentar matar a nossa curiosidade, né? Já que a gente tem essas manifestações espíritas, tem tudo, mas como é que isso aí vai funcionando? Aí ele vem, faz o livro dos médiuns, para que a gente possa utilizar da nossa mediunidade de forma correta, adequada, né? Porque hoje, você passa aí, você vê uma série de placas, trago o amor em 5 dias, 2 dias, né? Então, assim, é um uso indevido, né, da mediunidade. Isso se a pessoa tiver também, né? Então, assim, a gente tem esses 5 livros, Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, né? A Gênese, enfim, temos essas obras que a gente consegue se basear e já ter esse entendimento. Porque quando a gente passa, vamos fazer uma comparação em relação à questão da medicina, né? O homem teve que estudar muito a matéria, né, para conhecê-la e poder fazer as curas hoje com os medicamentos, vacinas, né, os tratamentos de diversas formas, né? Então, assim, o câncer antigamente era uma doença que matava direto, né? Então, hoje você já tem tratamentos, exames preventivos, né? Então, assim, tudo advém de quê? Do estudo que o homem fez, né? Da matéria, como é que ela funciona. E a mesma coisa Kardec está querendo saber aqui. Como é que essa parte espiritual atua na matéria? E de que ela é composta? Como é que é a cor desse espírito, né? Lá na frente já foi estudado já uma parte, né? E aqui a gente está dando continuidade, e mais para frente já vai vir a escala espírita, né? E por aí vai. Aí ele continua aqui na 89, os espíritos levam algum tempo para percorrer o espaço? Sim, porém rápido como o pensamento. Aí eu vou dar a sequência aqui, depois dou a explicação. O pensamento não é a própria alma que se transporta? Quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está. Visto que a alma, quem pensa, o pensamento é um atributo da alma, né? E essa questão aqui, né, os espíritos levam algum tempo para percorrer o espaço, né? Aí ele coloca que seria a velocidade do pensamento. Se nós pensarmos agora numa praia, a gente já chegou lá, né? Claro que cada um já chegou na sua praia, né? Então, assim, a medida que nós temos hoje é a velocidade da luz, que é a maior medida, né, que nós temos de velocidade, são 300 mil metros por segundo. Tá? Aproximadamente é 299.740 e poucos, né? Então, essa é a medida. Então, ela leva 1 segundo para percorrer 300 mil quilômetros, né? Levando 1 segundo. Aí, se você for daqui para a Lua, na velocidade da luz, né, a distância da Lua para a Terra são 384 mil quilômetros. Tá? Então, você pegando uma navezinha aí, um foguete, indo na velocidade da luz, você ia levar mais de 1 segundo para chegar até a Lua. Agora, quando eu penso na Lua,
Eu já posso imaginar, eu já posso estar como se eu estivesse lá. E isso vai levar menos de 1 segundo. Né? Então, é nisso que ele está se reportando. Né? Então, quando a gente pensa em alguém, né, às vezes você está em casa, pensa na casa do caminho, você se sente transportado para cá. Né? E a gente também, como os espíritos falam aqui, o pensamento é um atributo do espírito, porque quem pensa é o espírito, que é o ser inteligente. Tá? Então, são coisas que Kardec vai fazendo essas perguntas para termos esses esclarecimentos. Né? É claro que o ideal é que a gente possa estar num curso para ter um aprofundamento, tirando as dúvidas, né? Porque aqui a gente fala, o tempo é até relativamente reduzido e são várias perguntas, mas a gente já dá essa iniciação. Né? Então, é importante termos o conhecimento. Né? Aí ele vem para 90, fala o seguinte: o espírito que se transporta de um lugar para o outro tem consciência da distância que percorre e dos espaços que atravessa, ou é subitamente transportado ao lugar onde quer ir. Tá? Então, a pergunta dele é, né, o espírito tem consciência desse espaço e dos obstáculos a qual ele até atravessou? O espírito tem consciência disso? E a espiritualidade nos responde as duas coisas, tá? Então, o espírito pode ter essas duas coisas: ter ideia, ter consciência do espaço a qual ele está percorrendo e dos locais a qual ele atravessou. Né? E aí, a espiritualidade. Os espíritos podem muito bem, se quiser, dar-se conta da distância que atravessa, mas também essa distância pode apagar-se completamente. Isso depende de sua vontade e ainda da sua natureza mais ou menos depurada. Tá? E aí, já que Kardec já faz essa pergunta aqui, ele percorre e dos espaços que atravessa. Né? Então, assim, ele quer saber como é que o espírito atravessa, né? Atravessa uma parede. Né? Então, ele vem na 91 perguntar assim: a matéria opõe obstáculos aos espíritos? Né? Então, aquela parede ali vai, para o espírito, vai ter alguma dificuldade de passar? Né? E ele responde que não. Eles penetram em tudo: o ar, a terra, as águas, até o fogo, que lhes são igualmente acessíveis. Aí a gente tem que entrar um pouquinho dentro da física, né? Porque nós olhamos e falamos: ó, isso aqui é uma coisa sólida. É a nossa visão que isso aqui é sólido. Mas para alguma coisa que é quintessenciada, isso aqui tem muito espaço. Tá? Por quê? As ligações dos átomos, existem espaços muito grandes. Tá? Então, mais adiante ele vai falar a questão do espírito ser um ser vaporoso. Então, o que nós estamos olhando, que nós temos a percepção de ser sólido, intransponível, é intransponível por causa da minha matéria. Mas se eu for quintessenciado, que é o espírito, ele passa sobre isso. Né? Eu vou dar um exemplo, lá no trabalho. O trabalho, eu tenho um detetor na área nuclear, né? E nós temos lá uma blindagem de chumbo. Ela pesa
cerca de quase 3 toneladas, chumbo, alumínio, cobre, né? Para quê? Para não permitir que radiações externas passem. E você bota ali dentro uma fonte radioativa que emite partículas, né? Muitas dessas partículas não interagem com um cristal de germânio, que é um troço sólido para nós. Ele pega, né, um elétron, muitas das vezes atravessa, os fótons atravessam sem interagir com o material. Entendeu? Quando interage, a gente consegue fazer um registro no computador e depois a gente passa a ter a imagem. Tá? Então, assim, eu estou trazendo isso, né, porque eu trabalho com isso, então, para vocês terem uma ideia do que realmente acontece. Então, como um elétron, um fóton, são coisas também assim, quintessenciadas, ela passa nesses espaços, né? E uma coisa que vocês já devem ter observado, que quando você vai numa clínica radiológica, o que é colocado como uma barreira de proteção por causa do raio-x é o chumbo, né? Por quê? Porque a densidade do chumbo, a quantidade de átomos que estão ali ligados, são muito grandes. É um material assim com maior densidade, né? Então você coloca o chumbo ali para barrar a radiação, mas de qualquer forma ainda acaba passando alguma coisa, mesmo assim, tá? Você ameniza muito, você tem que calcular a espessura, qual é a potência do aparelho, uma série de situações. Então, eu estou trazendo assim, estou mostrando que existem coisas que atravessam o que nós achamos que é uma coisa sólida, né? Mas para as coisas que são quintessenciadas, etéreas, como o espírito, olha ali, passa como se não tivesse nada para ele, tá? Porque os espaços atômicos são muito grandes, né? E você tem muito a questão do campo magnético, que faz as ligações, né? Então, você tem espaço ali para passar que for, né? Os espíritos têm o dom da ubiquidade, em outras palavras, o mesmo espírito pode se dividir ou existir em vários pontos ao mesmo tempo, né? Então, essa palavra aqui, ubiquidade, ela significa, na teologia, a faculdade divina de estar comitantemente presente em toda a parte, tá? E os espíritos aqui, eles dão um exemplo do Sol, né, que está muito distante da Terra, e a sua luminosidade chega para todo mundo, né? Dependendo da posição da Terra, vai ter um lado que não vai chegar, mas quem estiver virado para o Sol vai conseguir vê-lo, né? Então, é nisso que os espíritos vêm trazendo. Depende, ele faz essa comparação. Como a velocidade dele é do pensamento, a gente pode, de repente, estar influenciando pessoas, né? Através de nós, quando a gente faz uma prece, né, para as pessoas e tudo mais, nosso pensamento está indo em encontro, pedindo auxílio para aquelas pessoas, né? E aí os espíritos respondem: não pode haver a divisão do mesmo espírito, porém cada um é um centro que irradia para diferentes lados, e é por isso que parece estar em vários lugares ao mesmo tempo. Aí ele vem com a comparação do Sol. Veja o Sol, ele é apenas um, entretanto, irradia em todos os sentidos e emite seus raios até bem distante. Apesar disso, ele não se divide, tá?
E aí ele continua aqui todos os espíritos irradiam com a mesma potência, né? É claro que não. Por quê? Porque cada um de nós estamos numa vibração diferente, num nível diferente, né? Então você tem a minha vibração está muito distante da vibração do Chico, da irmã Dulce, né? Madre Teresa. Elas já estão vibrando, né? Quando passaram aqui pela Terra, elas já estavam num nível diferente, né? E tudo isso acontece por quê? Porque quando você está fazendo o trabalho no bem, você começa a se envolver com sentimentos maiores, que te trazem prazer de você estar ali em contato com aquela outra pessoa, né? Então você tem um retorno grande, né? Quando se diz que tudo que você dá, você recebe em dobro, não é nada de material, mas você vê a pessoa vir, te dar um abraço, poxa, te agradecer, né? Então, assim, você tem aquela recompensa, você, muitas das vezes, você não está fazendo por isso, mas você está vendo, a gente vê aí quanta fome tem, quantas crianças que chegam aqui, a campanha de Natal que está aí, para essas crianças ganharem alguma coisa, né? Então, assim, cria uma comoção, uma sensibilidade muito grande em cada um de nós, né? Então, assim, vão ter uns que vão ser indiferentes, tem outros que realmente têm empatia, né? Se preocupa e tudo, e tem pessoas com compaixão, que além da empatia, ele tem o exercício de fazer aquilo, realmente. Não adianta apenas eu ter empatia, coitada da fulana ali, nossa, e tal, me compadeço com aquilo, mas não movo nada para ajudar aquela pessoa, né? Então, nós temos que colocar a nossa inteligência, o que nós já conseguimos angariar com os estudos doutrinários, com que as pessoas que estiveram aqui nos acolheram, que isso seja uma corrente de transmissão para que a gente possa crescer e fazer o mesmo e deixar um legado que começou lá atrás e a gente transferindo isso. Então, a gente passa esse seria um processo da evolução do nosso planeta, de provas e expiações, para o de regeneração. Nós já tivemos no mundo primitivo, a Terra já foi um mundo primitivo, e com a evolução, o desenvolvimento, né, nós chegamos aonde nós estamos. Nós temos o nosso desenvolvimento intelectual é muito maior do que a questão moral. É só a gente olhar essas guerras que a gente está vendo aí, né? E não são só aquelas que estão lá no Iraque, né? Na Rússia. Não, a gente sai aqui na rua, vê quanta miséria que a gente está vendo. Isso também são fatores também muito complicados, né? Então, a discriminação que existe de gênero, de cor, então, são coisas que, quando nós vamos trabalhando, entendendo que todos nós somos filhos de Deus, somos irmãos por sermos criados por Deus, nós começamos a desenvolver essa relação, começar a perder essa questão de preconceito, raça, gênero, qualquer que seja a questão do preconceito que existe, né? Boa noite. Então, eu ia falar uma outra coisa, agora não veio. Aí todos irradiam. Aí Kardec, né? Ele bota uma nota: cada espírito é uma unidade indivisível,
mas cada um deles pode estender seu pensamento para diversos lados, sem que para isso se divida. É apenas nesse sentido que se deve entender o dom da ubiquidade, atribuído aos espíritos, né? Eu vou até repetir essa linhazinha aqui. É apenas nesse sentido que se... Cada espírito é uma unidade indivisível, mas cada um deles pode estender seu pensamento para diversos lados, né? Então, foi o exemplo do Sol a qual Kardec, o que os espíritos deram. Assim como uma centelha projeta ao longe sua claridade e pode ser percebida de todos os pontos do horizonte, ou ainda como um homem que, sem mudar de lugar e sem se fracionar, pode transmitir ordens, sinais e o movimento a diferentes pontos. Tá? E aqui, agora, a gente entra na questão do perispírito, né? Então, assim, voltando àquilo que eu falei lá no início, né? Como é que a gente vai, com algo que é quintessenciado, conseguir manipular a matéria densa, tá? Então, existe essa questão do perispírito, que seria esse intermediário a qual o espírito consegue transmitir o que ele quer, já que é o ser inteligente, para que esse perispírito, né, que ele é plástico, ele se adapta a qualquer corpo, ele possa levar as informações do espírito através dos seus centros de força. E o perispírito, com isso, ele consegue fazer com que a matéria, né, nós, no caso, tenhamos movimento, possamos falar. Então, tudo isso vem de um comando do espírito, que somos nós. Nós não somos esse corpo, né? Nós estamos utilizando o corpo que cada um tem para determinadas atividades na vida, para que a gente possa ter o crescimento que precisamos, né? Então, eu tenho as minhas limitações, outros também têm, cada um tem as suas limitações, cada um sabe aonde é que dói, né? Então, assim, isso é para que a gente possa superar, não é castigo, é alguma coisa que foi colocada como prova, né, para que a gente possa vir a superar, porque nós podemos, no passado, ter feito outras pessoas sofrerem, né, da mesma forma. Então, eu venho na mesma condição a qual eu submeti uma série de pessoas ou uma pessoa, né, para que eu entenda o quanto que aquela situação é ruim, né? Então, assim, se eu tenho certas dificuldades, eu tenho que parar para analisar o que está, quais são as minhas limitações, por que eu estou agindo de determinadas formas, né? Então, é para que a gente possa se burilar, possa melhorar, possa parar para refletir. Então, assim, quando a gente vem alguma doença, alguma situação desconfortável, a gente tem que parar, né, e olhar de frente, né, porque, assim, o pensamento é matéria. Em que eu estou pensando? Né? E toda essa parte tem todo um campo magnético, e você é constituído de células, de átomos, né, moléculas, células, né, você vai fazendo a composição até chegar à célula, e isso, você tem uma ligação magnética de tudo isso. Então, se eu estou numa vibração muito, muito ruim, tá?
eu vou ficar descompensado. Se eu estou num ambiente que só se fala de guerra, de desgraça, disso, daquilo, você só consegue enxergar aquilo, né? É uma coisa que eu falo para o meu filho, né? Eu falei, olha só, você está vivendo a vida aí fora e você só escuta coisas negativas. Se você abrir um jornal, televisão, internet, você vê a grande parte que para as pessoas são as coisas negativas, né? Aí você vê os absurdos que nós estamos. Tem um acidente ali. Qual deveria ser a primeira ação de quem está próximo? Tentar ajudar aquela pessoa. Hoje, o que é? É pegar o celular para filmar, né? E esse instante que às vezes a gente perde, a pessoa pode perder uma vida, né? E a pessoa fica lá, filmando, espera aí, vira para cá, vira para lá. A gente tem que prestar atenção, né? A tecnologia é uma coisa que veio para nos auxiliar, mas hoje eu tenho visto pesquisas que a questão, principalmente aqui do Brasil, os brasileiros estão diminuindo, estão ficando mais curvados, com uma série de dores nas costas, e tudo por quê? Você anda na rua, você só vê as pessoas assim, né? As pessoas não conversam mais, você não pega o telefone e liga, você manda uma mensagem de áudio, uma mensagem escrita pelo Zap, né? Então, assim, esse contato é o que é o mais importante, né? Da gente e fora que é o seguinte, né? No Zap o pessoal está aprendendo a parar de escrever, né? Porque é tudo cortado, né? Então você não sabe nem mais como é a palavra. Então é tudo. Logo no início, o meu sobrinho me respondeu, aí eu liguei para ele e falei, vem cá, o que é isso que você escreveu aqui? Não, é bom fim de semana, é bom. Aí bota 3 letras, tá bom, obrigado. Traduziu. Né? Então a gente está vivendo isso. A gente tem que saber aproveitar, né? Aí eu já li, foi a 92, né? Aqui eu estou na 93, né? Então, os espíritos, propriamente dito, está a descoberto, ou, como alguns o pretendem, encontra-se envolto numa substância qualquer, né? A resposta, os espíritos é envolvido por uma substância vaporosa para ti, porém, ainda muito grosseira para nós, tá? Então, para nós, a nossa percepção ainda é diferente da percepção dos espíritos. Todavia, bastante vaporosa para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se para onde ele queira, tá? Apesar de ser grosseira para a questão dos espíritos, né? Ela ainda pode ter essa questão de se transportar para onde queira. A 9.4. De onde o espírito retira seu envoltório semimaterial? E os espíritos respondem, do fluido universal de cada globo. É por isso que não é idêntico em todos os mundos. Passando de um mundo para o outro, o espírito muda de envoltório como mudais de roupa. Quer dizer, aí a gente tem que pensar assim, vamos dizer, a gente mora aqui no Rio de Janeiro. Se eu for para a Antártica, lá para o Polo Norte, eu não posso estar com uma camisazinha fininha, camiseta, não posso estar dessa forma. Eu tenho que botar uma roupa adequada para aquela temperatura, né? Então, é isso que os espíritos querem falar. Vamos dizer assim, porque o perispírito, ele é formado pela matéria de cada planeta.
Então, eu não sei em outros planetas se existem materiais diferentes do que existe na Terra, né? Ou a abundância de água, né, que tem, porque as pesquisas, eles procuram vida em outros planetas de acordo com o que se conhece, que é esse corpo. E o que nós necessitamos? Oxigênio, necessitamos de água. Então, os pesquisadores se focam nisso, mas não se focam nessa realidade espiritual, né? Para que tanto planeta, tantos universos, tantas galáxias? Para quê? Assim, de nada, Deus estava de bobeira, vou começar a criar aqui um planetinha aqui, outro ali, e tudo interligado, tudo funcionando, né? Tem que ter uma razão de ser. E o Livro dos Espíritos, em determinada parte aqui, fala de diversos mundos, né? E esses mundos vão ser habitados de acordo com a condição moral de cada um de nós. A hora que nós estivermos mais elevados, nós vamos passar para um mundo de regeneração, até chegar a mundos felizes, que são os espíritos puros. Mas, para isso, nós temos que começar a olhar para nós, percebermos as nossas dificuldades diante da vida, né? E a pegar esse aprendizado e fazer as mudanças em nós. No outro, você pode ajudar. Se a pessoa pede um conselho, pede alguma coisa, é um dever nosso. Mas não, eu não posso. Eu sempre tentei mudar o meu filho, né? Estava ali o tempo todo, aguerrido com ele, até eu entrar para a doutrina e falar assim, não, ele é um outro espírito, ele tem um outro caminho, as coisas eu já falei o que eu tinha que falar para ele, quando ele me pede, eu converso, falamos, né? Então, eu consigo transmitir alguma coisa, né? É tipo como o alcoólatra, né? Que é um exemplo mais simples. A pessoa fala, só sabe falar assim, a hora que eu quiser eu paro de beber. Você fica ali falando, e a pessoa não para. Ela ainda não se identificou como um alcoólatra. A partir do momento que ela consegue se identificar, aí ela pode correr atrás de uma mudança. Primeiro eu tenho que identificar que eu tenho uma doença, né? Se eu não identifico, eu não trato, né? Então, é mais ou menos esse caminho. Quer dizer, eu estou falando da pessoa com problema de alcoolismo, né? Mas muitas vezes essas pessoas são pessoas muito boas, têm essa dificuldade química com a questão do álcool, né? Mas nada impede, por exemplo, das outras pessoas que não bebem, né, não vai para embriaguez nem nada, serem pessoas muito piores, porque estão no nosso meio, com aquele comportamentozinho tranquilo e tal, e ali no nosso meio fazendo uma intrigazinha daqui, tirando os sonhos do outro, quando o outro, poxa, estou querendo fazer isso, fazer aquilo, aí a pessoa sempre bota uma palavra de dificuldade para evitar o crescimento do outro, por inveja, né? Até mesmo, muitas das vezes, por maldade, né? Então, assim, essas são coisas mais sutis, às vezes, da gente perceber, né? Mas nós temos que ver isso na gente. Entender que nós temos as nossas dificuldades, que não são poucas, né? Para a gente poder buscar um convívio melhor com todo mundo, né? Então, quando o espírito encarna na matéria, ele vem para ter essas provas, né? Para poder se desenvolver. O espírito nunca vai retroagir. O que já foi aprendido é de domínio dele, né? Mas ainda falta muitas outras coisas para que a gente possa se melhorar.
Aí ele vem na subquestão A, né? Assim, quando os espíritos que habitam mundos superiores vêm até nós, tomam um perispírito mais grosseiro, né? Os espíritos dizem que sim, que já falaram até sobre isso, né? Então, assim, para que um espírito puro possa chegar aqui, ele tem que se revestir da matéria qual tem na Terra, né? Para que, por exemplo, Jesus, foi preciso ele se revestir, primeiro para ficar exatamente, né, para a gente poder ver aquela experiência que Jesus teve, né, e ver que com esse corpo físico, dependendo da nossa faixa de vibração, nós podemos fazer muitas coisas, né? Foi essa mensagem que ele deixou. E ele sofreu em relação à questão da crucificação, humilhações, né, que tentaram colocar. Mas só que, como é um espírito, né, o espírito mais evoluído que nós conhecemos, ele não se deixa abalar pelas coisas que vêm de fora, né? Então, isso também é um treinamento que nós temos que fazer. Nós não permitirmos que outras pessoas venham perturbar a nossa paz. Nós temos que construir dentro de nós valores, né, sentimentos, trabalho no bem, para que a gente possa ter uma vibração melhor e perceber o quanto a gente está ajudando no progresso desse mundo, né? Com tantas dificuldades, você vê as pessoas vêm aqui tão carentes, né? Às vezes é só você parar para escutar aquela pessoa. Às vezes ela não tem ninguém para falar. Você dá só o ouvido, entende? Então, assim, são muitas coisas, mesmo que a gente não tenha uma parte financeira, a gente tem outras formas de ajudar as pessoas. O nosso exemplo, ele ajuda muitas pessoas, né? Se eu estou me conduzindo bem, as pessoas observam isso, né? Achar que você não está sendo observado, isso é puro engano. Tanto nos bons trabalhos, pode ser que as pessoas nem falem, né? Porque sente inveja, mas vê que você está num caminho diferenciado. Então, dessa é a importância dos estudos, né? E a gente poder estudar, assimilar os conhecimentos, mas praticá-los, não sermos teóricos, porque tem muitas pessoas que não têm nenhuma religião e são pessoas boníssimas, pessoas que dão exemplo de vida, de solidariedade. Para isso que nós estamos aqui encarnados, tentando nos melhorar. Então, é uma coisa assim muito importante para cada um de nós. Então, quando a gente estuda, o que eu vejo assim, a doutrina, até o linguajar de várias palavras aqui, quando eu entrei, eu falei, eu nunca vi essa palavra. Aí você tem que ir lá no dicionário para procurar qual é o significado daquilo ali. Isso te traz um crescimento, né? Você vai melhorando o seu intelecto. E fora esses conhecimentos que antes não existiam dessa questão espiritual, como é que se comporta, para que nós estamos aqui, né? Essa união entre espírito e a matéria, aí você tem o perispírito, né? E dentro dessa questão do perispírito, ele faz até uma comparação do espírito com uma fruta, né? Vamos pegar aí o abacate. Você tem a semente, né? E ela está envolvida por toda aquela polpa, né? Então, ele considera, a comparação que é feita, é como se
aquele caroço fosse o espírito todo envolvido, né, por aquela massa ali em volta dele, né? Então, essa é uma comparação que o Kardec faz, né, mostrando para a gente ter uma forma didática, para a gente poder ter uma certa compreensão, porque tem muitas coisas que ainda são muito difíceis para a gente, né? Ainda são muito... a gente tem que ter uma mente muito aberta para aceitar certas coisas que o nosso grau ainda não está comportando, né? Então, falar que o mundo é infinito é uma coisa meio... eu acho muito estranho. Tá, uma coisa que não tem fim, isso eu entendo. Mas para pensar, como é que é um troço assim que não tem fim? Eu vou andando, e aí daqui a pouco vem a física e diz que está em expansão. Aí eu penso e falo assim, bom, se o mundo está em expansão, ele está expandindo para algum lugar. Se está expandindo para algum lugar, esse mundo é finito, porque tem alguma coisa depois, né? Então, assim, são níveis de compreensão que são complicados, né? Então, assim, isso vai de muito estudo, né, pela ciência e tudo, mas nós já caminhamos muito. Hoje, se Kardec fosse fazer perguntas, ele perguntaria coisas mais profundas, porque a ciência de hoje é diferente da ciência de 1857, né? Então, quantas coisas foram descobertas, questão de magnetismo, parte elétrica, né? Tantas situações que foram aí, né? A gente utilizando aí a energia nuclear, tanto para o bem quanto para o mal, né? Essa que é a realidade, mas não são as coisas que são ruins, é o homem que faz, né, o espírito encarnado é que faz mau uso das coisas a qual ele próprio constrói, né? Uma mente brilhante, né, consegue também fazer coisas para o bem quanto para o mal, né? Então a gente fica muito preso nessa condição ainda moral de cada pessoa, né? E o último aqui, né, o envoltório semimaterial do espírito dispõe de formas determinadas e pode ser perceptível, sim, uma forma correspondente à vontade do espírito. É assim que ele vos aparece algumas vezes, quer nos sonhos, quer no estado de vigília, e que pode tomar uma forma visível, até mesmo palpável, né? Então, o que se torna visível para a gente é a questão do perispírito, como eu falei lá atrás, né? Então, e pode até se materializar, como ele fala aqui, se tornar palpável. Então, são essas explicações que Kardec, nessa parte aqui, veio trazer para todos nós, né? Para que a gente possa aprender um pouco, né? A gente já tem uma noção, né? E quando eu trouxe essa questão, né, desses espaços que existem, né, esses espaços atômicos, em relação às coisas que nós achamos que são sólidas, mas para uma coisa etérea, ali você tem muito espaço para passar, né? Porque a gente não entende, né? A gente vê filmes aí você vê o espírito passa ali direto, né? E a gente fica... Isso já há muitos anos atrás, quando eu tinha cabelo, né? A gente ficava, caramba, como é que passa, né? Então, assim, você vai ganhando maturidade, vai ganhando no estudo, e você vai compreendendo a própria ciência vai trazendo, né? Tudo isso, para que nós possamos ter um esclarecimento de entendimento, né? Porque, assim, lá atrás já foi difícil, agora não.
né? Eu estou trazendo uma partezinha pequena, né, da ciência, mostrando, ó, existe espaço. Dentro do núcleo, existe... o troço também ali é infinito. Tem muita coisa ali dentro do núcleo do átomo, né? Então, tanto no macro, né, como lá no micro, né? Então, assim, o homem já está ali dentro, estudando e vendo que tem muitas coisas dentro do núcleo do átomo, né? Então, o que me atraiu muito na questão da doutrina espírita é essa questão de você não recusar a questão da ciência. Aqui no Evangelho, tem logo lá no início, ele até, Kardec comenta, ó, entre a religião e a ciência, vocês fiquem com a ciência, porque ela está te dando provas, né? Então, porque o que existe de falsos profetas, né? Então, aí estão aos montes, né? Para enganar as pessoas, utilizam da dor das pessoas, né? E isso aí tem um preço muito grande para essas pessoas, né? Porque você pegar uma pessoa no momento de fragilidade e utilizar da boa-fé daquela pessoa é um comprometimento muito grande, né? Vai ser em um determinado momento, essa pessoa vai ter que fazer um resgate disso, né? Eu, quando ainda não tinha entrado na doutrina, e vi aí esses políticos aí desviando dinheiro, né? Essas coisas todas que a gente vê, eu falava assim, né? Porque eu sempre acreditei em Deus. Eu falei assim, tem que ter uma justiça divina. Algum dia alguém vai ter que pagar isso daí, porque não é possível, né? E aí você vem para a doutrina, e a doutrina responde as minhas indagações, né? Quando não tinha o conhecimento. Então, quer dizer, todo o mal que nós fazemos, tudo é a lei de atração, né? Então, eu estou trabalhando no bem, eu estou caminhando no bem, eu vou atrair as coisas boas, tá? Porque nós somos um campo magnético. Então, o que a gente pensa, o que a gente produz de pensamento é matéria, a gente vibra, tá? Isso é comprovado pela própria ciência. Não tem a ver nem com a questão de doutrina espírita, a ciência sabe disso. A ciência comprova os exames que fazemos, né? Tudo devido a impulsos elétricos do próprio corpo, né? E aí a gente pode ter um diagnóstico de determinadas doenças. Então, dependendo de como eu vibre, o meu pensamento pode ir muito longe. Se eu estou com fé, se eu estou realmente ali conectado ao bem, eu consigo transmitir esse pensamento de acalento para essas pessoas, assim como nós estamos necessitados também, tá, gente? Então, já deu o horário aqui, tá? Agradeço mais uma vez o convite, por estar aqui, envolvido por essa espiritualidade, todos nós aqui, né? Saindo daqui com um pouquinho mais de tranquilidade, né? Que a gente procure fazer os cursos, procure utilizar do conhecimento aprendido lá fora, né? Aqui a gente tem esse amparo espiritual, a gente fica mais calminho, né? Mas lá fora as pessoas vêm espetar a gente para que a gente reaja, né, a determinadas situações. Nós temos que agir de forma antecipada, saber os locais mais adequados para nós estarmos, né, e não aceitar as provocações que esse mundo coloca na nossa frente aí, né? Tá bom? Boa noite para todos.
Vamos agora à leitura do Evangelho. É o capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aqueles do vosso povo que morreram viverão de novo. Aqueles que foram mortos em meio a mim ressuscitarão. Despertai de vosso sono e cantai louvores a Deus, vós que habitais no pó. Porque o orvalho que cai sobre vós é um orvalho de luz, e arruinareis a terra e o reino dos gigantes. Isaías, capítulo 26, versículo 19. Quando o homem morreu, vive sempre. Terminando os dias da minha existência terrestre, esperarei porquanto a ela voltarei de novo. Jó, capítulo 14, versículo 10 a 14, versão da Igreja Grega. Vamos agora pedir para todos os médiuns se posicionarem para o momento do passe. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso divino médico, queridos amigos espirituais, rogamos as vossas bênçãos de amor, de paz, de equilíbrio e de cura para todos nós que aqui estamos. Que os bondosos amigos espirituais encontrem em nós as disposições para o bem. Que seja em teu nome, em nome dos bons espíritos e, acima de tudo, em nome de Deus, que possamos iniciar o passe. Graças a Deus. Dando continuidade, o Evangelho diz: não há, portanto, dúvidas de que, sob o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação era uma das crenças fundamentais dos judeus e que foi confirmada de maneira evidente por Jesus e pelos profetas, de onde se segue que negar a reencarnação é negar as palavras do Cristo. Um dia, quando forem analisadas sem ideias preconcebidas, suas palavras terão autoridade sobre esse ponto, assim como sobre muitos outros. Só a reencarnação pode dizer ao homem de onde ele vem, para onde ele vai, por que se encontra sobre a terra, e justificar todas as anormalidades e todas as injustiças aparentes que a vida apresenta. Isaías sugere o princípio da reencarnação, ao dizer que aqueles do vosso povo a quem a morte foi dada viverão de novo. Com essa frase explícita, o profeta afasta a hipótese de que estaria falando apenas no sentido espiritual, pois se assim fosse, teria dito ainda vivem, e não viverão de novo. As 3 versões do livro de Jó aludem de forma inequívoca à reencarnação do espírito, referindo-se tanto ao término da vida material como o despojamento do corpo, como a condição de espera em que permanece o espírito enquanto aguarda outra oportunidade de voltar à vida em um novo corpo. A reencarnação do espírito, conhecida dos antigos hebreus, registrada em inúmeras passagens do Antigo Testamento sob o nome de ressurreição e ensinada por Jesus, faz parte da lei de Deus. O Espiritismo apenas aprofunda o seu entendimento e o torna acessível a muitos, com vistas ao esclarecimento da humanidade e o progresso dos espíritos. Laços de família são fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unicidade das existências.
É por meio da reencarnação que os laços da fraternidade se ampliam e se fortalecem. Pela reencarnação, prolongam-se as afeições além da vida física. Estabelecem-se ligações eternas entre os corações que se reencontram inúmeras vezes, renovando experiências e aprimoramento. Existe um outro aspecto da reencarnação. Se por ela os amigos se reencontram no mesmo lar, também no mesmo lar adversários se reencontram para a definitiva extinção dos ódios. Só pela reencarnação teremos a oportunidade de reconciliação com aqueles a quem oferecemos, ou a quem ofendemos ou ferimos, ou que nos ofenderam ou feriram. Como vemos, ao invés de destruir os laços de família, as ligações da consanguinidade, a reencarnação os fortalece e consolida. Ela nega o egoísmo, pois afirma a solidariedade entre os seres. A reencarnação também é um bálsamo para o sofrimento. É chave que abre a porta para a compreensão dos mais complexos problemas humanos. É luz que clareia a noite de nossos sofrimentos e de nossos anseios para a vida do mais alto. A reencarnação é a síntese do amor. Vamos agora fazer a nossa prece final. Desculpe, vamos agora ouvir a mensagem do plano espiritual. Abençoada reencarnação, que nos faz reencontrar velhos companheiros, para que a gente possa se reajustar com as leis de Deus. E nesse processo de aprendizado, de convivência, nós vamos aprendendo a ser melhores. Tudo depende de nós. Não adianta querermos mudar o outro, porque nós é que temos que olhar para dentro de nós mesmos, julgar as nossas atitudes, olhar para os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Porque se somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai, nós estamos aqui para aprender a ser melhor, a sermos fraternos, a sermos solidários e fazermos todo o bem que nos for possível. A Terra é um planeta de expiações e provas, onde nós estamos internados para expurgar as nossas mazelas, para burilar os nossos espíritos, para aprender sim, a amar. Amar no sentido de olharmos sim o nosso irmão e percebermos a dor dele, tentarmos levantá-lo. Sim. Que a tristeza não faça parte de nenhum coração. Que a alegria seja essa mola que nos impulsiona para o alto, para a frente, para Deus. Olhemos para as crianças e auxiliemos a cada um no conhecimento desse Pai amoroso, desse Mestre Divino que aqui esteve entre nós, deixou-se imolar na cruz para nos mostrar como deveríamos viver. Que o perdão
teria que ser uma constante. E até amar os nossos inimigos, Ele nos ensinou. Então vamos observar o Evangelho e vamos colocar ele como um roteiro de nossos espíritos imortais. E vamos caminhar. Caminhar sim para que a paz se faça na terra. Caminhar para que o mundo melhore. Porque é a partir de nós que isso acontecerá. Não tenhamos dúvidas. E ninguém está só. O Pai vela por cada um de nós e conhece a cada um pelo nome. E que a sua bondade e o seu amor possa envolver a cada um que aqui está presente, na certeza plena de que as dores passarão, que a alegria reinará, de acordo, sim, com o nosso otimismo e o nosso desejo de melhorar. Deus abençoe a todos vós e na certeza plena de que todos estão a caminho, lutando, cada um com as suas dificuldades, mas procurando fazer do mundo um lugar melhor. Que assim seja, graças a Deus. E assim, mestre querido, estamos agradecidos por esse momento de estudo, um momento de reflexão, para que possamos desenvolver os nossos pensamentos, os nossos sentimentos na Tua direção. Obrigado, Senhor. Esteja conosco, esteja com essa casa bendita, abençoe todos os encarnados e todos os desencarnados que aqui trabalham, Senhor. Abençoe nossas famílias, todos aqueles que são amigos, todos aqueles que não são nossos amigos, todos aqueles que passam, Senhor, por dificuldade, a dificuldade do trabalho, do pão, da liberdade. Abençoa, Senhor, e fortalece-nos, Senhor, a cada dia, para como crianças caminharmos na sua direção. Queremos pedir permissão para encerrar a nossa reunião na noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus.